Fluminense campeão em 84, Coritiba em 85 e o São Paulo em 86. Mas e o Santos? Como foi o Santos nessas três edições? Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fantástica, tudo bem com vocês? É um prazer e uma honra estar mais uma vez aqui para falar de Santos. Eu sou Vanderlei Corrêa, sou jornalista e juntamente com o pessoal da Sofis, a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, nós vamos a mais um capítulo da série Campeonatos Nacionais. O Santos nos Campeonatos Nacionais. Chegamos na década de 80, né? Tivemos aí o Santos vice-campeão brasileiro em 83 e 84, uma ressaca para o Santos, né? Em 84 o Santos foi campeão paulista, mas disputa o Campeonato Brasileiro. Campeonatos brasileiros na década de 80 reuniam 40, 50 equipes. Eram campeonatos inchados que duravam aí 2, 3 meses, né? E o Santos disputa o campeonato de 84, de 85 e de 86. Será que o Santos foi bem? Acho que não. Período difícil para os torcedores do Santos. Quem acompanhava futebol naquela época vai lembrar. O Santos tinha times medíocres, era time de meio de tabela. Se o pessoal reclama de hoje em dia, década de 80 foi difícil para o torcedor do Santos. Eu vou chamar o Marcelo Fernandes da Sofis para contar um pouco dessa história do Santos aqui na participação dessas competições de 84, 85 e 86. Marcelo, é com você. Então é o seguinte, pessoal, o Campeonato Brasileiro de 1984, originalmente denominado Copa do Brasil pela CBF, né? Os anti-unificação aí, se quiserem fazer uma reclamação formal da CBF, podem colocar 84 aí no pacote, porque no ano de 84 era Copa do Brasil que se chamava, não era Campeonato Brasileiro. Participação de 41 clubes, né? Começando no 28 de janeiro e terminando no dia 28 de maio, foi um campeonato relativamente curto, né? Com 737 gols, com 306 partidas, média de 2,41 gols, né? O campeão foi o Fluminense, o vice foi o Vasco da Gama, o melhor marcador foi Roberto Dinamite com 16 gols, os melhores ataques foram Santos e Vasco, com 20 gols na fase inicial, a maior goleada do campeonato foi Vasco 9, Tunaluso 0, público total foi 5.668.038 torcedores assistiram durante todo o campeonato de 84, né? A média de público de 18.523 por jogo, né? E a participação do Santos começou no dia 29 de janeiro no Morumbi contra o Fluminense, empate 1-1, e encerrou no dia 25 de abril de 84 na Vila Belmiro, uma vitória contra o América Carioca, né? Inicialmente o Santos ele estava no grupo C, junto com o Fluminense, ABC, Ferroviária e Confiança. O Santos na primeira fase aqui terminou a primeira fase com 15 pontos, né? 3 pontos aí à frente do Fluminense, que ficou em segundo, e o ABC, que ficou em terceiro, né? Depois, na fase seguinte, o Santos ficou na segunda fase no grupo C, né? Junto com Fortaleza, Palmeiras e CRB de Alagoas. E o Santos também se classificou aí para a fase seguinte aí com 6 pontos, junto com o Fortaleza. Palmeiras e CRB foram eliminados dessa próxima fase. Depois o Santos, na terceira fase, as coisas se complicaram e o Santos caiu no grupo do Flamengo, do Náutico e do América do Rio, né? Se classificaram depois para a fase seguinte, para as quartas de final, o Flamengo com 6 pontos e o Náutico com 6 pontos também, né? E a classificação na classificação final, o Santos ficou na nona posição com 28 pontos, né? Foram 20 jogos, 11 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, né? E infelizmente aí foi eliminado aí nas oitavas de final. Por incrível que pareça aí, chegaram nas quartas de final em Náutico, Portuguesa, Coritiba, e o campeão foi o Fluminense contra o Vasco, né? Na edição de 1985, haviam 44 clubes participantes, né? Começando no dia 26 de janeiro e terminando no dia 31 de julho. Foram marcados 1.243 gols em 517 partidas.
média de 2,4 gols por jogo, né? Curitiba campeão pela primeira vez, o Bangu vice. O artilheiro foi o Edmar com 20 gols, o público total de 6.010.125 pessoas assistiram esse campeonato. Média de público de 11.625. Participação dos Santos em 85 começou no 26 de janeiro de 85, no Maracanã. Santos perdeu do Fluminense de 2-1. E o último jogo foi no 14 de abril de 85, no Couto Pereira, uma derrota contra o Curitiba. Né? O campeão foi o Curitiba com 31 pontos, o Bangu ficou com o vice-campeonato com 48 pontos, imagina. Campeão com 31 pontos e o vice-campeão com 48. E o Santos ficou em 21º colocado nesse campeonato de 85, aí, com 20 pontos, né? E tinha quantos participantes? 44 clubes. 44 clubes. Meio da tabela. 44 clubes, né? E o Santos teve uma colocação bem modesta. E o que compensou essa participação ruim do Santos aí foi o Dema vencer a bola de prata nesse ano, né? Em 85. Foi o consolo que a gente teve aí. E passando aqui para 1986, né? O São Paulo foi o campeão, o Guarani foi o vice. O Santos ficou na 19ª colocação, né? Foram 4 anos ruins, né? De 85, 86, 87. O Santos ficava sempre em 21º, 19º, 15º, 18º. Então foram sequências ruins. Ia mal no Brasileiro e ia mal no Paulista também. O Santos no Paulista também não se acertava nessa época, péssimo, E 87 até fez uma boa campanha, mas foi trucidado pelo Corinthians na semifinal. Ixi, meu Deus. E aí é o seguinte, o Campeonato Brasileiro de 86 já estava voltando naquele ritmo do final dos anos 70, né? 80 participantes. Começou no dia 30 de agosto e terminou no 25 de fevereiro de 87. Né? Começou no 30 de agosto de 86, ele foi acabar no 25 de fevereiro de 87, né? Foram 1.422 gols, 680 partidas, média de 2 gols por jogo. São Paulo foi o campeão, o Guarani foi o vice, Careca do São Paulo foi o artilheiro com 25 gols. O São Paulo teve o melhor ataque com 21 gols, né? Melhor defesa na primeira fase, 13 Juventus e Rio Negro com 2 gols sofridos cada, né? Público total 7.221.574 pessoas, né? E a participação do Santos no campeonato de 1986, o Santos estreia contra o Cruzeiro 3-2 no Mineirão, uma vitória de 3-2, encerra a participação no 28 de janeiro de 1987 no Moisés Lucarelli, empatando com a Ponte Preta em 0-0, e o Santos começa a competição no grupo C, né, no campeonato de 86, fica em terceiro lugar no grupo C, né? O Bahia ficou em primeiro com 17, o Guarani em segundo com 16 e o Santos com 14 pontos em terceiro. Num grupo que tinha ainda o Cruzeiro, o Atlético Goianiense, o Rio Branco, o Vasco da Gama, o Náutico, Tunaluso, Piauí e Seov. Né? E os 8 primeiros colocados desse grupo B se classificaram para a próxima fase. Né? Na segunda fase, o Santos caiu no grupo I, junto com Palmeiras, São Paulo, Joinville, América, Bangu e 13. O Santos ficou com 15 pontos na 5ª colocação. Ficou a 3 pontos do América, do 4º colocado. Né? O América foi o último classificado desse grupo aí, na segunda fase, no grupo I, né? O América classificou em 4º. América do Rio. O América do Rio, né? Ameriquinha. Foi Palmeiras, São Paulo, Joinville e América do Rio que se classificaram, né? E o Santos ficou em 5º, foi eliminado junto com o Bangu e 13. Diferença de 3 pontos aí, né? O Santos disputou aí 16 jogos, 3 vitórias, 9 empates e 4 derrotas, né? Uma campanha aí que não foi nada boa, né? E depois a gente passa. Quem fechou o caixão nosso, Marcelo, foi justamente o América, né? Foi o América, justamente o América do Rio que fechou o caixão nosso, lá ganhando de 1-0 lá em Caio Martins. Quem que era? Tem os nomes de alguns jogadores aí de 86 aí? 87? Não, 87 você não chegou ainda, né? 86? Não, 86. Lembra de algum aí, Guilherme? Gente, um no meio, né? Rodolfo
Tinha Rodolfo. Dunga jogava no Rodolfo. meio, técnico da seleção. Mendonça, Mendonça vem em 87. Ó, 87. Campeonato Brasileiro de 86, tá? Time base do Santos, quem mais jogou pelo time titular. Rodolfo Rodrigues, Ijuí, Toninho Carlos, Nildo e Paulo Robson. Dunga, Ribamar e Júnior. Santim, Dino Furacão e Antônio Carlos. Com ataque com Santim, Júnior, Dino Furacão e Antônio Carlos. Não podia aspirar outra coisa. Era meio de tabela É o mesmo. que deu, né? É o que deu. Era o que tinha, né? Aí o ano Você seguinte, tá de sacanagem, né, Guilherme? 87. Porque a maior parte do. Começou com o Serginho Dourado, Serginho e Carlos Alberto Borges, pô. Depois, no final, que terminou com esse ataque epilético aí que você falou. Ué, é o que tinha, pô. Caiu até o artilheiro do time. Aí o Evaldo O até time virou de do cabeça aí. time Até não, rodou, Caiu aí, até o aí, celular, né? Mas esse ataque fez até meu celular cair do negócio aqui, O pô. Evaldo deu uma virueta aí. Você sabe o que eu tô O pensando? Tiro Furacão foi um fenômeno do Santos, né? Porque ele é o artilheiro do Santos no campeonato. Ele faz, deixa eu ver aqui, eu tava abrindo aqui, acho que ele faz 4 9 gols no contra o campeonato. Náutico, né? Ele fez 4 ele gols só contra aparece- o Náutico, né? Ele aparece e faz 4 gols contra o Náutico. É assim, aí então, apareceu, né, o sucessor Pelé, de Serginho Chulapa. Baixou Coutinho, Toninho, Serginho Chulapa, tudo no centroavante, só caradinho no Furacão. E assim, ele fez mais gols no outro jogo, e aí acabou. Né? Ele fez 9 Esse gols. É, 86. na verdade, ano- como não tinha ainda a unificação, ele tinha de recorde até o Neymar empatar com ele aí contra o Atlético Paranaense, né? Nunca um jogador do Santos tinha feito 4 gols no mesmo jogo do Campeonato Brasileiro. Aí acho que com a unificação lá atrás deve ter Toninho Guerreiro, Pelé, deve ter feito. Mas Anos de- até a presente data era recorde. E o Dino Furacão é o autor do primeiro gol da história do Barradão, viu? Foi um Olha amistoso aí. Santos e Vitória, em 86, dia 11 de novembro. E o Dino Furacão foi o primeiro atleta a empurrar a bola para as redes no Manuel Barradas do Barradão. Olha aí. Craque. Mas você vê, né? Nossa, Um ano, cara. Veio do São Bento, Um ou ano- depois ele vai jogar no São Bento, alguma coisa assim. um ano de Copa do Mundo, né? 86. Não tinha nem sombra de chamar nem para terceiro, quarto reserva algum jogador do Santos para aquela Copa de 86, né? Copa do México. O Ninguém- Rodolfo foi pelo Uruguai. Mas pelo Uruguai, né? Sim, mas teve um jogador santista na Copa. Mas na Mas seleção tem uma informação brasileira. que pouca gente sabe. Assim, é que eu agora não estou com certeza quem era o cara. Parece que, se não me engano, o Santim, ele estava no elenco da seleção do Uruguai na Copa de 86. Não, Se não foi o era só o Santim, Rodolfo. foi o- Só o Rodolfo. Não. O Santos teve um outro cara da Copa de 86 que jogou no Santos. Foi além do Rodolfo. Uruguai? Tá, é que ele não foi como jogador do Santos, né? Sainz, ou eu não me lembro se era o Santinho ou Sainz. Arturo Sainz, né? Eu acho que é. Arturo Ele joga Sainz, ele também. O Santos tem mais um atleta. O De Leon? De Leão não me lembro se foi pra Copa. Fez, né? De Leon Depois foi da a Copa Copa de de 86. Então, ele vem jogar no Santos em 87. Não, Hugo de Leon não jogou a Copa de 86. Não? Não jogou. Sério? Eu tô aqui na. Não jogou. Não sei, muito provavelmente por lesão, né? Porque ele era. Pode ser pela idade, né? Ele já era Não, veterano. ele foi campeão. Mas ele foi campeão da Libertadores de 88 como capitão do Nacional, né? Porque a frase do De Leon foi junto com o Rodolfo Rodrigues naquele Mundialito do Uruguai em 80, né? Isso. Era o capitão, né? Jogaram pra Ele é o caramba. capitão da seleção uruguaia, né? Ô, Guilherme, Sérgio Santin, ele jogou a Copa de 86, mas ele era atleta do Atlético Nacional da Colômbia durante a Copa. Tá. Mas ele Não jogou. era do Santos. Isso, É um ex-atuante como atleta do É Santos, que nem, aí o aquele americano que jogou no Santos em 90. O Armstrong. Que era da seleção dos Estados Unidos e também jogou aqui no Como Santos. atleta do Santos, vai o Rodolfo em 86 e depois acho que é só o Manzur, não é? Em 86. Acho que é só Manzur. Só Um Manzur. Aí, ano, Robinho, um ano difícil, hein? 86 foi um ano difícil. O Diogo também, né? O Diogo, cara do Palmeiras, também jogou pela seleção uruguaia em 86, né? Ele foi para a Copa do México. jogou como jogador do Palmeiras.
Depois ele veio jogar no Santos. Rodolfo era jogador do Santos, o Diogo do Palmeiras, o Dario Pereira, jogador do São Paulo, e o Rubem Paz, jogador do Inter. 4 jogadores que jogavam no futebol brasileiro daquela seleção uruguaia. E o titular do gol, que era o Alves. O Alves foi jogar no Botafogo, se eu não me engano, 1 ano depois, em 87. O Rodolfo Rodrigues se contundiu na Copa. Exatamente, o Guilherme. O Alves se contundiu, por isso que não ficou não foi o titular da seleção do Uruguai, né? Deu um azar danado. E o Rodolfo também já tá na sua metade da passagem no Santos, né? Depois ali também ele já não tem, porque os times do Santos não ajudaram depois, né? Aí ele pagava o pato ali atrás. Milagreiro, né? Aí ele consegue fazer a fase de milagreiro, porque era o Rodolfo Rodrigues e mais 10, né? Mas ninguém. Só se falava no Rodolfo Rodrigues todo jogo. Rodolfo Rodrigues, Rodolfo! O homem fazia milagre ali atrás, velho. Avestruz. Ufa, que difícil, hein? Que difícil falar do Santos nessas épocas aí. Olha, essa época de 80, tirando ali o brasileiro de 83 e o paulista de 84, o Santos penou. O torcedor do Santos sofreu, principalmente a molecada. No meu caso, eu era molecão ainda na época. Penei nessa época, só via São Paulo, Corinthians ganhar. Não era fácil. Mas é assim mesmo, o Santos conforme o próprio Guilherme Nascimento diz, né? A história do Santos tem times assim avassaladores e teve times medíocres também, infelizmente. Essa é a vida do Santos Futebol Clube. Acompanha o meu canal, youtube.com/Vanderlei Correia. Tem séries, artilheiros do Campeonato Paulista, grandes excursões do Santos Futebol Clube, os principais títulos, e tem também agora a série dos campeonatos nacionais. Mesmo assim, o Santos é 8 vezes campeão brasileiro. Até a próxima!